pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Se vocês estão pensando em fazer uma meta-análise, a aula de hoje é muito importante, porque eu vou dar várias ideias para vocês de opções de desenhos dos estudos e como que vocês podem inovar usando a criatividade para responder perguntas que ainda não foram respondidas. Espero que vocês gostem. Então, lembrando da nossa aula do como fazer uma meta-análise em 5 passos, o primeiro passo era o desenho do estudo. E para isso, o que a gente precisava? Do nosso conhecimento básico, isso vai nos gerar uma pergunta de pesquisa, e aí a gente precisa voltar na literatura para confirmar se é possível responder essa pergunta que a gente tem interesse em responder. Eu vou apresentar para vocês agora algumas possibilidades de desenhos. O primeiro deles é uma meta-análise de correlação. Nesse exemplo, o autor se perguntou qual a relação entre a capacidade de ser mindfulness e medidas objetivas de consciência corporal. Apesar de fraca, existe uma relação aqui de 0,21, esse é o valor de R, entre a capacidade de ser mindfulness e as medidas objetivas de consciência corporal. Nesse exemplo, a gente vai ver uma meta-análise de razão de risco, ou nesse caso, taxa de risco. Quanto então a rigidez carótida afeta a incidência de AVC? O resultado dessa meta-análise mostrou que quando eu adiciono um desvio padrão na minha rigidez carotídea, eu aumento 18% a minha taxa de risco de ter um AVC. Nesse outro exemplo, eu fiz aqui propositalmente a mesma pergunta para responder de duas formas para vocês. É um exemplo de uma meta-análise que eu realizei recentemente. Então, o exercício resistido, ele aumenta a rigidez das artérias centrais? E essa pergunta foi respondida em formato de meta-análise de intervenção. Então, aqui eu tenho estudos que testaram se o exercício resistido aumentou ou não a rigidez. E aqui eu observei que não teve alteração quando eu aplico uma intervenção no mesmo grupo de indivíduos e meço, antes e depois desse período de intervenção, a rigidez arterial. E aqui a gente vai responder essa mesma pergunta com um estudo observacional. Então, esses estudos compararam pessoas que treinaram e não treinaram, e aí a gente observa que sim, há uma rigidez arterial central maior para pessoas que fazem exercício de força do que para aquelas que não fazem. Agora eu vou falar para vocês pensarem no significado do desenho do estudo que vocês estão planejando. Imaginem que a gente vai fazer a seguinte questão. A medida da rigidez arterial adiciona alguma coisa para o Framingham Score, por exemplo, para melhorar a predição de risco dele? E aí vamos supor então que a gente compare o questionário de Framingham com e sem a medida de rigidez arterial, tá? Então o meu desenho fica assim. Um grupo fez o score de Framingham com a medida de rigidez arterial. E aí eu vou subtrair esse efeito do efeito apenas do score de Framingham. O que eu vou ter no final? Eu vou ter a diferença dos scores. Mas eu consigo dizer se um é melhor que o outro para prever o risco de fato cardiovascular, que é o que o score mede? Não, eu não consigo responder essa pergunta, porque o máximo que eu vou conseguir obter com esse desenho é a diferença dos scores. Eu consigo dizer que esse score é maior a predição do que esse, ou até posso dizer comparado a uma população específica. Para mulheres, quando eu uso a rigidez arterial, o valor fica maior do que o score sozinho. E eu até posso, por exemplo, fazer um modelo de predição para corrigir esse score quando eu tenho uma medida de rigidez arterial e quando eu não tenho. Um exemplo, então se eu tenho uma pessoa obesa e eu não tenho a medida de rigidez arterial, eu adiciono não sei quantos pontos aqui para chegar num valor parecido com esse. Mas eu não consigo dizer qual deles é melhor, porque um estudo que só mediu esse score e não testou de fato qual foi o risco dessa população, não me responde essa pergunta. Qual seria a forma então de responder essa pergunta? Eu poderia comparar o quanto estudos que fizeram essa medida se correlacionaram com o risco cardiovascular. Então eu tenho aqui um follow-up que utilizou essa medida, certo? Então após tantos anos, pessoas que tinham esse score de risco realmente tiveram doença cardiovascular? E aqui para aqueles que usaram só o score e não usaram a medida de rigidez arterial.
Dessa forma, eu consigo responder qual foi maior. Então, esse aqui se associou mais com a predição de doença cardiovascular do que esse. E aqui, para dar mais ideias para vocês, eu queria mostrar que a gente não precisa ter exatamente o mesmo desenho dos estudos que foram inclusos na nossa revisão. Então, por exemplo, eu quero responder se a droga 1 é mais efetiva que a droga 2 para aumentar a fertilidade. E aí eu posso pegar diretamente estudos que compararam essas drogas, seria o mais óbvio, né? Então eu comparo droga 1 menos a droga 2 e aí eu tenho o efeito da minha meta-análise. Se esse número for maior do que zero, eu tenho um efeito positivo melhor para a droga 1 e se ele for menor do que zero, significa que o efeito melhor é para a minha droga 2. Mas eu tenho outra forma de responder essa questão. A outra forma de responder essa questão seria incluir qualquer estudo que comparou uma dessas drogas versus o placebo. Então, se eu tenho o efeito da droga 1 menos o placebo, eu posso subtrair lá na minha meta-análise do efeito da droga 2 menos o placebo. E aí eu vou chegar no efeito da minha meta-análise de estudos que testaram ou apenas a droga 2 ou apenas a droga 1. E aí o resultado vai ser interpretado da mesma forma. A única coisa que é importante ressaltar nesse caso é que esse estudo pode ter uma população diferente, métodos de avaliação diferente. Então, ele não é tão comparável com esse outro estudo. E aí a gente precisa ponderar isso na nossa meta-análise, fazendo análises subsequentes de subgrupo. Vejam esse outro exemplo. Se eu quiser comparar quanto exercício melhora a capacidade cardiorrespiratória em ambientes de diferentes níveis de exposição à poluição. A forma mais óbvia de fazer isso seria comparar pessoas que treinaram em ambientes poluídos com pessoas que treinaram em ambientes menos poluídos. Poderiam ser até as mesmas pessoas em diferentes momentos. E aí eu teria as pessoas que treinaram no ambiente poluído subtraindo o resultado das pessoas que treinaram no ambiente menos poluído. Isso ia me dar um tamanho de efeito que, se fosse maior do que zero, sugeria que as pessoas que treinaram em ambiente poluído teriam melhor capacidade cardiorrespiratória, e menor do que zero sugeriria que quem treinou em ambiente menos poluído teria melhor capacidade cardiorrespiratória, que é o esperado. Mas tem uma outra forma de responder essa pergunta, e essa é a ideia que eu queria dar para vocês. Nessa nova forma, eu poderia simplesmente selecionar qualquer estudo que mediu a capacidade cardiorrespiratória de indivíduos que treinaram. E aí eu vou agrupar eles em estudos que foram realizados em cidades com maior poluição, com estudos que foram realizados em locais de menor poluição. E aí eu subtraio um efeito do outro. E aí eu vou ter o resultado da minha meta-análise e assim, da mesma forma, o resultado que eu mencionei anteriormente. Logicamente, aqui é importante enfatizar que eu também preciso considerar todas as características do treino, da população que foi realizada aqui, que pode ser diferente e está afetando esse resultado. Então, isso também precisa ser analisado numa meta-análise de subgrupo. É isso aí então. A aula de hoje eu acredito que é fundamental para quem está começando. Espero ter dado ideias para vocês poderem pensar melhor sobre a meta-análise de vocês. Até a próxima. Obrigada!